Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, professando a nossa fé num único Deus em três pessoas distintas. Não três deuses, mas um só Deus, manifestando-se como um Deus amor, como um Deus comunhão, como Deus comunidade. Nosso Deus de fato é um, mas não é sozinho, é uma comunidade de amor. O Pai que ama o Filho que é o amado do Pai, e o Espírito Santo que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Para chegarmos a esta fé, as Sagradas Escrituras realizaram um longo caminho em que Deus foi se aproximando de seu povo, em que Deus foi manifestando o seu rosto, a verdade a respeito do seu ser ao povo que ele escolheu. O povo de Israel era um povo que conheceu uma cultura politeísta, isto é, uma cultura que adorava diversos deuses, um Deus para cada circunstância da vida. Então Yahvé manifestou-se aos patriarcas e comunicou ao povo a verdade a respeito de Deus. Olha, esses deuses não são deuses verdadeiros. Então o povo de Israel passou a acreditar que Yahvé tinha escolhido este povo como um povo da predileção e que Yahvé era mais um Deus entre tantos deuses. Yahvé mais uma vez reforçou: não sou mais um entre tantos deuses, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que se manifestou aos vossos pais, o Deus que vos libertou de tantas situações adversas como a escravidão no Egito, os exílios na Babilônia e assim por diante. O povo de Israel deu mais um passo na sua fé e passou a acreditar que Yahvé era o verdadeiro Deus e os demais deuses eram falsos deuses, mas ainda não era suficiente. Então Yahvé demonstrou para seu povo que ele não era somente o verdadeiro Deus e os outros seriam falsos deuses, mas ele era o único e verdadeiro Deus, não havendo outro Deus fora dele. E assim Israel chegou à fé monoteísta, à fé no único Deus. Contudo, queridos irmãos e irmãs, esta fé ainda não era precisa. Faltava alguns elementos fundamentais acerca da verdade de Deus, e isto nos foi revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Moisés fez um pedido na primeira leitura no livro do Êxodo, nesta Santa Missa: Senhor, se gozo do teu favor, caminha conosco, faz de nós propriedade tua, Senhor, venha participar da nossa vida. Podemos dizer que Deus realizou este pedido de Moisés quando enviou o seu próprio Filho a este mundo. Em Jesus Cristo, Deus visitou o seu povo. Em Jesus Cristo, Deus caminhou ao lado de seu povo e assim cumpriu perfeitamente aquilo que Moisés havia pedido na sua oração. De fato, queridos irmãos e irmãs, como o evangelista São João nos disse no evangelho proclamado nesta liturgia, Deus amou tanto o mundo, mas tanto o mundo, que enviou seu Filho único, para que não pereça todo aquele que nele crê. E o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez, nos disse e nos ensinou acerca de Deus? Ele nos fez foi operar a nossa salvação pelo mistério da sua Páscoa. Ele nos veio falar do céu, narrar Deus, contar para nós como é a vida íntima de Deus, a vida no interior da Santíssima Trindade, cuja fé hoje estamos celebrando de maneira muito especial. Jesus chamava Deus com um nome muito particular. Vocês certamente se recordam de muitas passagens nos evangelhos em que Jesus se refere a Deus chamando-o de Pai, chamando-o de Pai. E isto causava escândalo, isto causava certo aborrecimento entre os religiosos da época. Quem este homem pensa que é para se referir a Deus com tamanha intimidade? Deus o poderoso, Deus o soberano,
Quem ele pensa que é para chamar Deus de Pai? E com um vocábulo, com uma palavrinha do aramaico, uma palavra muito tenra, de muita ternura, de muita intimidade, que era a palavrinha Abá. Abá era a palavrinha que mais ou menos quer dizer papaizinho, papai, né, papá, que é mais ou menos como as criancinhas começam a chamar seus pais. Era assim que Jesus se referia a Deus. E isso causava estremecimento entre os religiosos da época. Porque, irmãos e irmãs, nós costumamos dizer, filho de peixe, peixinho é, não é verdade? Se Jesus está chamando Deus de Pai, significa que Ele é Deus também. Isso, num primeiro momento, parecia inconcebível para as autoridades religiosas da época. E no fato, de fato, a verdade era que Jesus é Deus. Deus que visitou o seu povo, Emanuel, Deus que veio caminhar, veio ser Deus junto de nós, numa vizinhança, numa proximidade nunca antes imaginada pelo ser humano, pelo gênero humano. Jesus, no entanto, queridos irmãos e irmãs, também participou do mistério do Espírito Santo. Não havia no anúncio de Jesus só a referência ao Pai, havia também a referência clara ao Espírito Santo. Eu subo ao Pai, eu volto ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vocês o Espírito da verdade, e este Espírito vos conduzirá ao pleno conhecimento a respeito da verdade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo tem uma presença marcante em toda a trajetória de Jesus entre nós. Foi pelo Espírito Santo que Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria. Foi o Espírito Santo quem ungiu e consagrou Jesus para a sua missão de Messias, descendo sobre ele no Rio Jordão, quando o Senhor se fez batizar por São João Batista. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo quem impulsionou Jesus a pregar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, a inaugurar o ano novo da graça de Deus. Foi pelo Espírito que Jesus curou, exorcizou, realizou inúmeros sinais. Foi, queridos irmãos e irmãs, pelo Espírito Santo que Jesus entregou-se ao Pai no alto da cruz e o derramou. Do seu lado aberto jorraram o sangue da Eucaristia e a água do nosso santo batismo, a água do Espírito. Foi o Espírito Santo que o Pai derramou sobre seu Filho em plenitude no domingo de Páscoa e colocou o seu Filho de pé, ressuscitado. Jesus está pleno do Espírito, repleto do Espírito, e é justamente este Espírito que o Senhor ressuscitado comunica à sua igreja. Vejamos, o evento da Páscoa é eminentemente um evento trinitário. É o Pai que derrama o seu Espírito sobre seu Filho Jesus. E vejam, Jesus ressuscitado manifesta-se à sua igreja, sopra sobre a sua igreja e diz: recebei o Espírito Santo. Olha, nós poderíamos nos estender muito aqui sobre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Fato é que o próprio Jesus ensinou a sua igreja a andar por todos os povos, a ir de nação em nação, anunciando a boa nova, o Evangelho da graça, e batizando todas as criaturas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus nos revelou a Santíssima Trindade. Aqui Jesus nos revelou o modo próprio do ser do Deus cristão, o único Deus, mas não um Deus sozinho, senão um Deus comunhão, um Deus comunidade, um Deus amor. Deus só pode ser amor porque Ele não é sozinho. Não há amor na solidão, não há amor no egoísmo, não há amor no fechamento de si em si mesmo. Deus, desde toda a eternidade, desde antes da criação do mundo, já era amor, porque não estava só. Era o Pai que amava o Filho, como eu disse no início desta homilia, o Filho amado do Pai, e o Espírito, o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. E após a criação, após o início da história humana,
Deus como que envia seu Filho e o Espírito, Deus o Pai como que envia seu Filho e o Espírito, como dois braços, dizia Santo Irineu, que abraçam a humanidade, que abraçam toda a criação. O Filho e o Espírito seriam, numa imagem, dois braços do Pai, e com estes braços o Pai nos leva até seu regaço acolhedor, nos leva até o seu peito, e ali no peito do Pai nós encontramos refúgio, segurança, nós encontramos conforto nas nossas adversidades, nos perrengues pelos quais todos nós passamos ao longo da nossa vida aqui nesta terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a Santa Eucaristia, que é a presença de Cristo substancial em nosso meio. Jesus não nos deixou sozinho de fato, enviou o seu Espírito, e pelo Espírito os sacramentos são celebrados. Todos os sacramentos têm uma relação com a Santíssima Trindade. Por isso todos os sacramentos se iniciam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta Eucaristia que estamos celebrando, toda ela é referida ao Pai por meio do Filho, na força do Espírito Santo. O Padre, por exemplo, na doxologia final vai rezar: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ao Pai, pelo Filho, na força do Espírito que dá unidade à Igreja. Queridos irmãos e irmãs, no contexto da nossa Semana Eucarística, o tema que nos cabe concluir esta homilia é o terceiro ponto da carta do Papa São João Paulo II, fica conosco, Senhor, Mane nobiscum Domine. Ali o Papa São João Paulo II nos diz que a Eucaristia é fonte e epifania da comunhão, isto é, a Eucaristia gera comunhão, e quando celebramos a Eucaristia, nós manifestamos a comunhão que há entre nós e entre a nossa vida e a vida divina e a vida de Deus. Irmãos e irmãs, olha, sem a celebração da Eucaristia não há comunhão na igreja. Sem a celebração da Eucaristia não há unidade na igreja. Por isso, se queremos construir comunhão na nossa paróquia, na nossa igreja universal, na nossa diocese, se queremos construir comunhão na nossa família, igreja doméstica, nós precisamos participar com amor, com ardor, devotamente da Santíssima Eucaristia, porque a Eucaristia é a fonte da comunhão. Se não celebramos a Eucaristia, ou se não participamos da Eucaristia, a fonte é fechada, a comunidade se divide, e aí, meu Deus do céu, aí a tragédia está feita. Porque as fofocas, as invejas, as disputas começam a tomar conta da nossa comunidade de fé, das nossas famílias, e a nossa família, a nossa paróquia vai se desintegrando, vai se esfarelando, vai se desfazendo. A Eucaristia gera união, unidade. Agora vejam, a Eucaristia também manifesta a unidade, mostra a unidade, epifaniza a unidade. Epifania significa manifestação. Olha, nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, nós formamos um único corpo, somos membros do único povo de Deus, somos uma só família em Deus, não há distinção entre nós aqui. Não há melhores, piores, mais e menos, ricos e pobres. Todos nós sentamos nos mesmos bancos, todos nós partilhamos da mesma mesa, todos nós tomamos a mesma refeição, todos nós comungamos do mesmo pão partido. É um só pão dado para cada um de nós. É um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, os cristãos antigos, no início da caminhada cristã, faziam uma comparação muito bonita sobre a unidade da Eucaristia, sobre a Eucaristia como sacramento da comunhão. E eu gostaria de encerrar com esta imagem. Eles diziam
era um ambiente rural, né? Um ambiente de roça, digamos assim, e eles viam os campos cheios de trigais. E então, santos padres pediam para suas comunidades contemplarem os campos cheios de trigais e diziam assim: vejam, tá vendo esses trigais? São muitas sementinhas de trigo, são muitos grãos de trigos, e estes grãos de trigo vão ser reunidos, eles que estão espalhados pelos campos, eles vão ser reunidos, vão ser juntados, e eles vão ser quebrados, e eles vão ser triturados, e eles vão formar uma liga, e vão formar um único pão. De muitos campos, de muitos grãos de trigos, nós formamos um único pão. E os santos padres diziam: assim também é a igreja. Cada um de vocês veio de um lado, cada um de vocês veio de um bairro, cada um de vocês veio de uma rua, cada um de vocês veio de uma casa. E cada um de vocês são como que um grãozinho de trigo que foi vindo caminhando até aqui na igreja. Aqui na igreja a gente juntou esse tanto de grão de trigo. E aqui na igreja, pela palavra de Deus, pela força do Espírito, esses grãos separados formam uma liga, formam um único pão. Assim, queridos irmãos e irmãs, é a igreja quando celebra a Eucaristia. Estamos unidos, irmanados na mesma fé e comungamos, tomamos do mesmo pão e do mesmo cálice, que é a vida de Cristo dada por favor de nós. Irmãos e irmãs, a Eucaristia não pode nos dividir. Se ela é sacramento da comunhão, ela deve fazer crescer a comunhão entre nós. Nós não podemos, sob pretexto de celebrar a Eucaristia assim ou assado, gerar racha na igreja, cisão na igreja, desunião na igreja. Peçamos ao Senhor nosso Deus que esta Eucaristia e todas as que celebrarmos aqui em nossa comunidade de fé sejam um mecanismo, um combustível para aumentar a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa fraternidade. Entre nós